Vamos falar de Fórmula 1, vamos analisar a vitória do Lando Norris lá na Inglaterra, a vitória do menino da McLaren em casa. Vamos falar também sobre Gabriel Bortoleto. Na verdade, todos os novatos praticamente abandonaram. E Nico Hülkenberg no seu primeiro pódio depois de 239 GPs. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera da Velocidade. Mande um vídeo para Vasco Velocidade antes, mano, para que vocês curtem. Compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui é Grande Tebral, aqui todos teve por mais corridas de chuva na Fórmula 1, onde o imprevisível acontece. E a largada com chuva, todo mundo com os pneus intermediários. Há um receio com pneus especificamente de chuva, porque a FIA proíbe testes e não há testes necessários para que os pilotos sintam seguros, os pneus de chuva. Então a maioria não, todos começaram a corrida com pneus intermediários e de uma forma convencional, né? O Max largando na pole, mantendo na frente com o Piastri, tudo. Mas como a chuva, tudo fica escorregadio, imprevisível. Lá vai o Colapinto, bateu no Leonardo, logo largada, 2 estreantes batendo. Se bem que o Colapinto não é necessariamente um estreante. E a ira do Flávio Briatore, né, que ele já não quer ver mais Franco Colapinto pela frente. Ele está louco de achar um substituto para o argentino. Tudo levava a crer que seria uma corrida maluca mesmo, show de rodadas, Safecar acionado. Também foi um show de Safecar tanto virtual quanto presencial. Mas das presenciais, inclusive, não teve muita razão de ser, né? Na batida do Radejar, apesar dele ter rodado e ter batido feio, os troços do carro estavam tudo longe da pista, então não tinha motivo de Safecar ser acionado ali, mas foi acionado. E na última saída do Safecar, o Piastri freou bruscamente para não passar do Safecar e introduziu quase que aconteceu um acidente, porque o Max vinha atrás e na saída do Safecar o Max foi da primeira parada para a segunda, ele botou os pneus médios e ainda tinha muita água na pista, e ele foi numa parte molhada que ele acabou rodando, para a alegria do Lando Norris, e aquela freada brusca do Piastri deu a ele 10 segundos de punição, jogou a vitória no colo. O Lando Norris, que praticamente administrou, chegou até a tirar a diferença com o Piastri, mas não tentou atacar, até porque ele ficou sabendo, né, que seu companheiro de equipe havia sido punido. E o Bortoleto abandonou logo na largada, chegou a dar uma rodada também nas primeiras voltas, e deve ter acontecido alguma coisa nessa rodada de ter problema mecânico que causou um abandono. E o Kimi Antonelli também teve um final de semana para esquecer, que causou abandono. Então foi um final de semana para esquecer praticamente de todos os estreantes, né? E
Muitos estão agora falando que o Gabriel Bortolli está fraco, o Nico Huckenberg fodão, mas olha, o Nico Huckenberg está há 13 anos na Fórmula 1 e o Gabriel Bortoleto é um estreante. Era natural que o Huckenberg, na maioria dos GPs, ficasse à frente, mas na maioria dos GPs pontuasse mais que o Gabriel Bortoleto. O Gabriel Bortoleto só pontuou da corrida passada. E por ele ter essa vivência, né, na Fórmula 1, ele conseguiu, ter um macete de estar certo no lugar certo, que estou muito feliz pelo Huckenberg ter pontuado pela primeira vez na Fórmula 1. Tudo levava a crer que seria o primeiro pódio do Hamilton pela Ferrari, mas a Ferrari chamou de uma maneira tardia a segunda parada do Hamilton, que prejudicou ele nessa briga pelo pódio. Se bem que antes disso ele chegou a passar o Huckenberg, mas colou no Galaxy, demorou tanto para passar o Galaxy que o Huckenberg acabou passando os dois, e o Huckenberg já estava na frente quando a Ferrari chamou o Hamilton, tanto que quando ainda teve uma sorte me parece que os deuses da pista queriam que o alemão pontuasse não, fosse ao pódio pela primeira vez, depois de 3 anos de espera, que quando ele parou, o Leclerc, que estava naquele momento em quarto, parou também, e ele não perdeu o terceiro lugar, né? E o Lando esteve, com a punição do seu companheiro de equipe, apenas teve que levar o carro para casa para vencer pela primeira vez em casa, né? O Hamilton continua sendo o maior vencedor sobre a história, venceu 9 vezes lá. E o Piastri em segundo, e foi uma boa para a gente ter campeonato, porque na briga interna na McLaren está agora 5 vitórias do Piastri e 4 do Lando. A McLaren não vai ter nada para privilegiar um ou outro, vai ter que deixar o pau comer. Agora, mais diferente do Ayrton Senna e Alain Prost, que tinha um perfil de confronto, né? Tanto que é a maior rivalidade da história da Fórmula 1. O Lando e o Piastri não tem esse confronto, não tem esse perfil. Deve ser mais ou menos uma guerra fria, como foi na própria McLaren antes da chegada do Ayrton Senna, e Claudio o Alain Prost. Eles devem viver mais uma guerra fria. E já imagino que na Bélgica já tenha essa tensão entre eles, já que o Max praticamente com o 7º lugar deu adeus, né? Ainda tem possibilidade matemática, mas tudo leva a crer que será restrito aos 2 pilotos da McLaren. E a Sala Brasil, praticamente, a McLaren consolidou o Campeonato Mundial de Construtores, né? Ainda matematicamente não está carimbado o título mundial, mas não falta muito para esse título mundial, esse biconsecutivo, que seria o 9º título de construtores, o nono da história da McLaren, e deixar que os 2 pilotos se matem. Até porque a história da equipe, pelo menos a história de ouro da equipe, ela sempre permitiu que os 2 pilotos, a treta entre os pilotos aconteça. Então foi um GP que
com chuva imprevisível, acontece que o Marçal conseguiu ir ao pódio. Já rolava há muito tempo que o Marçal não ia ao pódio. Se eu não me engano, foi desde em 2019, né, na Malásia, que também no Chuvaréu, que o Sérgio Pérez ficou em segundo lugar, só não venceu a corrida, porque quando ele ultrapassou o Fernando Alonso, na época da Ferrari, agora eu não me lembro se foi 2019, 2012, não me lembro agora, ele foi ultrapassar o Fernando Alonso, escorregou, e o Fernando pôde se recuperar. Então fazia muitos anos que a Sauber não ia ao pódio. Ela já venceu corridas quando eles tinham uma parceria com a BMW, que a BMW não só comprou o monohaut da Sauber, que era o nome Sauber BMW, como era fornecedora de motores da equipe, né, com o Robert Kubica no Canadá, que inclusive um ano antes o Robert Kubica teve um acidente espetacular lá, rodou, né, no ar, e um ano depois ele venceu pela primeira vez, a primeira e única vitória do Robert Kubica na Fórmula 1, que é uma justiça, né, depois do acidente que ele teve no Rally, né, ele já não foi mais o mesmo, inclusive, mas recentemente ele teve um efeito espetacular, vencendo a 24 Mans, né, pela Ferrari. E então um efeito muito grande para o último ano da Sauber, né, que está em transição, né, ano que vem a equipe será a Audi, né, os alemães da Audi compraram a Sauber. Então, um ano de despedida da equipe com o nome de Sauber, foi ir ao pódio, ainda mais com um cara que está há 3 anos esperando chegar ao pódio. Foi uma coisa sensacional, né? E teve outros pontos positivos, o Stroll também chegou a namorar o pódio, o Hamilton também teve chances reais de fazer o seu primeiro pódio pela Ferrari, e viu um tetracampeão rodando, né? Uma coisa que raramente se vê o Max errar dessa maneira. Então, é isso, galera. Não sei se esse domingo ou outro, dia 27, será o GP da Bélgica, que olha que eu acho que lá começa a tensão entre os dois pilotos da McLaren. Quero ver como o Charles Brown vai administrar isso, porque o antecessor dele, o Ron Dennis, deixava para comer, né? Ele só falava, ó, versão melhor, e os carros estão aí todos iguais, e é com vocês mesmo, quero ver agora o teste. E ó, né, o Gabriel Bortoleto ligou ao rádio, parabenizou, chamou o Tiberg de lenda. E como que vai ser a Sauber depois desse pódio, né, se eles vão vir com atualizações, né, para a Bélgica. Mas valeu muito essa corrida, né, na Inglaterra, que espero que venha mais corrida de chuva, né, na Fórmula 1, que é quando equilibra, né, as grandes com as pequenas. Tanto que uma Sauber hoje conseguiu ir ao pódio. Então é isso, galera. Até mais com Fórmula 1. Isso aqui, se esse domingo, o outro é GP da Inglaterra. Até mais.